4chan. Se você usa a internet, é muito provável que tu sabe sobre ele. O MG Board mais famoso da internet. Não há de se negar que ele foi muito importante para a internet em geral, criando a cultura da internet na qual ela persiste até os dias de hoje. Muitos memes da época, como Trollface, Pepe the Frog, surgiram lá, assim como as backrooms, e sem contar com várias histórias cujo você já deve ter ouvido. Contos como I Am God, a bandeira de Shia LaBeouf, fechamento das piscinas do Habbo Hotel, também conhecida como Pool Closet, entre outras. Apesar disso, o site é conhecido comumente por ser uma comunidade tóxica, o que não é mentira. Lá é um antro de gente chata, preconceituosa e demais adjetivos. Mas isso não é exclusividade do 4chan, Twitter que diga. Isso se deve a muitos fatores. A anonimidade do site, que difere de outras redes sociais, onde é só colocar uma foto de anime. Lá você nem ao menos precisa cadastrar, é só ir no board e começar a falar algo. Somente ouvindo dá pra entender a merda que rola. E segundo, lá existe nenhum mínimo de moderação. Somente ouvindo dá pra entender a merda que rola. Mas não sei porquê, porém, isso me faz achar o 4chan especial, um lugar onde é literalmente a terra de ninguém, onde todo mundo é livre para falar a merda que quiser. Além de que essa fama também se deve mais aos boards como política e o aleatório, que são os mais famosos e consequentemente levam a fama do site ter essa reputação. Já que falar de política já dá uma treta hoje em dia, imagina um lugar onde qualquer tipo de pessoa pode expressar qualquer das opiniões. Entretanto, apesar de terem pessoas com cunhos duvidosos, porém houveram eventos onde a plataforma cheia de anônimos se reuniu para uma boa causa, e não levar o Justin Bieber para fazer o show na Coreia do Norte. Foi em capturar um moleque que literalmente espancava gatos e jogava do alto do seu apartamento. Porém o vídeo não é sobre o 4chan, mas e sim a sua réplica, no Bostil. Com tudo que vem de fora e ter alguma cópia cagada aqui no Brasil, é claro que ia ter um image board equivalente aqui na Bandanada, com muitas tretas, memes e até caso de polícia. Então bora logo começar e ver os image boards brasileiros. O 77chan. Infelizmente vamos ter que começar com o pé esquerdo. Eu não consegui nenhuma informação sobre o 77chan em si, porque são pouquíssimos sites que relatam histórias sobre ele, e quando eu digo pouquíssimos, tô falando de apenas um mesmo, o wikinet.pro, que eu não consigo acessá-lo por nada. Eu já tentei várias vezes e de todas as maneiras, mas não deu certo. Portanto, se os senhores/senhoras têm alguma informação a dar, por favor, deixe nos comentários, onde eu fixarei os mais completos. Para não ficar vazio esse tópico, vou transcrever o que Arthur falou no vídeo de icebergs brasileiros dele. O 77chan, conhecido como Cenoral, veio do nome que se deve pelo mascote do site da época ser um coelho. Foi criado em 2012 e tinha uma fama de banir os anime fags, ou otakus nos dias de hoje. Top 10 motivos para ser otaku. Mas o site durou até que bem pouco e foi fechado em 2014, já que ele foi hackeado pela Psycho, porque um dos ADMs de lá não queria trocar a senha da engine que usava no site. Com esse hackeamento, ao entrar no site do 77chan, você era redirecionado do Golachan, que mais tarde vamos falar sobre ele. Após um certo tempo, o site voltou em 2015, porém caiu em 2017. 2019 voltou apenas por poucos meses e em meados de 2020 ele voltou de novo e ele fechou novamente. Com tudo isso, eles nunca mais voltaram, e hoje, ao procurar o nome dele no Google, a única coisa que você acha é a venda do domínio do Chan. Então, esse foi o fim do 77chan. Agora que a história começa. Em meados de 2016, começa o primeiro chan brasileiro, chamado BR-chan. Ele começou em meados de 2006, no AnonIB, que era um site de criação de image boards, mas ao passar do tempo ele virou um abrigo de pornografia. Só tem pornografia! Entretanto, como os servers do AnonIB eram uma merda, então o BR-chan decidiu fundar o seu próprio chan num site que usava a engine Kusaba X, o brchan.org. Esse foi um dos chans mais importantes da época, principalmente pelo meme que popularizou ele, a Kurumiya. Se você passou muito tempo na internet, provavelmente você já viu essa indiazinha. Então,
ela nasceu no próprio BR-chan, isso por volta de 2011 para trás. Ela ficou extremamente popular, tanto que virou mascote do site, mas não só isso. Seu nome Kurumiya vem da própria palavra indígena Kurumi, que significa menino, deixando entender que ela é uma trap, ou seja, um menino disfarçado de menino. Amigo, me desculpe por estragar suas fantasias, eu peço perdão. Agora, retomando a história do site, nessa época ele ainda não era tão popular quanto seu concorrente, entre aspas, o 55chan. Porém, no fim do mesmo, em 2010, muitas pessoas do 55 migraram pro Chan como refúgio, e houve um momento onde BR-chan fechou em 19 de abril de 2013, pelo alto nível de pessoas dentro do Chan, e se tornou impossível os moderadores moderarem o site, assim fechando em 2019. Mas esse não foi o fim. Em 2015, ele foi revivido por uma tal de Keklina, e com isso dando muita confusão de 2015 a 2017. Porém, essas informações eu não vou contar no vídeo, que são muito confusas e falta muito contexto sobre elas. Então eu pularei essa parte entre esses anos. Voltando, em 2018, os usuários começaram a boicotar o site por causa dos laços feitos na administração e falta de moderação. Nisso, as pessoas do Chan voltaram para o Anunnaki novamente, e agora permitindo que eles criassem seus próprios painéis. Infelizmente, essa felicidade não durou muito, já que um troll do Telegram, onde a administração do site tinha contato com ele, sequestrou o site e fechou ele em janeiro de 2019. E todos que acessavam a página eram recebidos pela imagem da Kurumiya e nada mais. Ele eventualmente voltou e reabriu em dezembro, apenas em comemoração aos 13 anos. Entretanto, chegou a seu fim em 10 de maio de 2020, quando finalmente acabou. O 55chan. O 55chan, o rival à altura da época do BR-chan, foi criado em 2007 por K, com seu mascote sendo o Favelito, um moleque negro com duas pistolas, uma em cada mão. Sua origem é bem curiosa, já que ele veio da Copa de 2014, em uma revista argentina chamada Barcelona, que era baseada em humor. No caso, em 2007, a revista fez um concurso sobre o mascote da Copa de 2014, e assim surgiu o tal Favelito, estereotipado do povo brasileiro. Então isso, os moderadores do Chan pegaram para si o personagem. E com o tempo, outro mascote começou a surgir, a 55tan, apesar que ela surgiu para só ser uma competidora da Kurumiya na época do BR-chan no seu auge. E o seu nome, 55, vem do fato do nosso prefixo de telefone ser o mais 55. O Chan naquela época era muito mais um clubinho e era bem restrito, tão restrito que para entrar você precisava responder uma série de perguntas e até mesmo um cálculo matemático para entrar. E se você não conseguisse, tu era redirecionado pelo falecido Orkut. Como já tinha dito, o 55 era mais popular que o BR-chan, mesmo sendo o primeiro Chan brasileiro da época, o BR-chan no caso. Então, você se lembra quando eu falei que em 2010 o 55 foi fechado e o pessoal foi migrar pro BR-chan? Então, isso ocorreu porque o site tinha sido fechado por vincular materiais de direitos autorais. Em resumo, os caras estavam pirateando. Captain! 2 anos se passam e ele retorna, como 55CH. Tudo ficou de boas, apenas algumas mudanças que a engine sofreu e probleminhas no servidor. Os channels estavam em paz e harmonia, porém tudo isso mudou quando a nação do Dogo atacou. O dono do Dogolatian atacou o Hitmonkey, no qual era ADM do 55, apenas para ter uma fama pro chan dele. Em 2015, o 55CH caiu e redirecionou os usuários para um vídeo da música chamada X-Song. Wishing on a dream that seems far off, hoping it will come today. Eu sei, parece algo nada a ver, porém na época fazia sentido. Agora vamos lá para contextualização. Shai era um personagem do AA, ASCII Art, ou arte baseada em texto. Tá ligado aquela carinha de choro ou de felicidade que evoluiu pros emojis que temos hoje? O Shai surgiu dessa moda, se tornando popular por causa do 2channel, qual era o image board japonês mais popular, porém ao passar do tempo esqueceram um pobre gatinho. Entretanto, sobre a música, ela é uma animação feita no Flash, não se sabe quem foi o criador da animação, apenas o responsável que postou. Enfim,
A animação mostra Shai cantando uma música Winds Nocturne do jogo Kaze no Nokutan ou Lunar Silver Star Story, cantada pela Jennifer Stilling, sei lá. Eu sei, é uma história muito nada a ver e que só faz sentido na época, mas enfim, voltando ao vídeo. No caso de 2015, a equipe conseguiu o domínio novamente e reviveu o 55CH. Entretanto, isso não durou muito, tendo muito drama tanto de moderadores quanto de usuários. Várias pessoas foram para outros chans. Então, tempos se passaram e em 1 de outubro de 2020 foi anunciado que o 55 fecharia em 2021, já que não havia mais interesse por parte dos moderadores, dando um fim ao Favelito e a 55 Tan. Dogola-chan. Finalmente chegamos ao fundo do poço. No caso, bem no fundo. Agora se prepare, meus amigos, porque a coisa vai ficar sinistra. Pegue sua dita cuja água, porque você irá precisar, e vamos entrar neste ninho de merda. O Dogola nasceu em dezembro de 2013, criado por Psycho. Agora vamos dar mais contexto de quem é esse cidadão. Marcelo Vale Silveira Melo é o nome real dele, nascido em 9 de agosto de 1985. Na infância, logo quando ele nasceu, seu pai morreu, enquanto sua mãe trabalhava como Serviço Federal de Processamento de Dados. Porém, ela foi afastada do trabalho por problemas psiquiátricos, deixando o filho a cargo de seus avós maternos. Bem, como vocês sabem, os avós geralmente mimam muito, principalmente seus netos. Com esse fator, a falta de limites daria muito problema, principalmente no futuro. Nisso, ele estudou nos melhores colégios, mas sofria bullying por parte dos seus colegas. Com o nerd que ele era, ele acabou indo para o lado da ciência da computação, cursando na Universidade Católica de Brasília, chegando uma vez a morar na Asa Sul. Psycho já teve várias histórias envolvendo seu nome, como em 2019, onde na sua comunidade de trolls no Orkut, ele fazia sua amizade com Easy Nobre. Sim, ele mesmo. Enquanto isso, ele se encontrava com Mary Moon. Agora, quem caralhos é Mary Moon? Para não fugir tanto do assunto, eu vou resumir agora. Ela era como se fosse a Belle Delfine de hoje em dia, ou seja, ela queria só chamar a atenção. Voltando, os dois se encontraram em São Paulo e Marcelo tomou um fora dela. Depois ele veio falar com Easy Nobre, brigando por ele por não ter xingado ela no seu blog na época. Nisso, o Easy decidiu banir ele da comunidade onde ele participava, e no mesmo ano ele foi processado por racismo na internet, mas não sendo preso por seu advogado. Em 2011, ele tinha criado um chan antes, chamado 45chan. Os usuários dele postavam gore e fotos sensuais da Peba, a propósito era a esposa do Easy Nobre na época. Com o tempo, os seus amigos começaram a zoar ele, e fazendo montagens e até dando trote para a casa dele. Nisso, Marcelo se cansou do Orkut, por ser banido de toda a comunidade, decidindo então entrar no 55chan. Passou um tempo até chegar em 2012, onde Psycho faz amizade com Emerson Eduardo Rodrigues. Eles se conheceram no Orkut quando Emerson estava anunciando em sua comunidade que precisava de ajuda de algum hacker, pois estava sofrendo da sua ex-amante. Com isso, os dois se uniram e Emerson colocou Marcelo para trabalhar como especialista de segurança na sua empresa em Curitiba. Porém, mais tarde, essa amizade se tornaria uma verdadeira rivalidade mortal. Quando Marcelo foi até Curitiba, ele mostrou seu plano de atacar Civil Coerite, já que ele foi banido da comunidade dele. Emerson topou, e assim os dois criaram um blog falso com o mesmo nome, Civil Coerite, e nele postavam coisas como racismo, pedofilia, apologia, estupro, entre outras. Com isso, a Polícia Federal prendeu os dois em Curitiba, na Operação Intolerância Policial Federal. Ok, Nuggets, legal a história, porém, e onde o Dogola-chan entra? Bem, meu caro, eu te respondo, nesse exato momento. Quando Psycho e Emerson saíram da prisão, o Psycho criou o Dogola-chan. Essa decisão de criar o chan veio porque ele frequentava muitos chans na época. E detalhe, ele frequentava o 55, porém todos o baniam. Olha que são chans, onde, entre aspas, tudo é liberado. O site ficou na Surface, porém passou para a Deep Web uns anos depois. Mais tarde eu te conto por causa dessa mudança. O Dogola foi um meme da época na imagem desse cachorro. Uma foto da Rússia tirada em um festival de música, assim dando origem ao mascote do chan. Partimos a 2016, onde o Felipe Neto fez um vídeo sobre os chans. Na época estava dando um problema com Emerson, e no vídeo, Felipe Neto faz um movimento na qual... Felipe, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem! O maior medo dos caras do chan
é que os chans vazem. E é exatamente isso que eu tô fazendo agora. O que você tem que fazer agora é entrar nos 3 links que estão na descrição desse vídeo, que são os 3 chans, e postar. Não para de postar. Nunca, pro resto da sua vida. Esse é o pânico deles. Porque acaba com o brinquedinho deles. Acaba com o chan. Fica tanto post, tanto fluid de pessoas que não fazem parte da panelinha deles, que eles não conseguem postar nem acompanhar os tópicos dos amigos. Por isso que esse é o pânico deles. Que vazem os chans, que contem, que falem que os chans existem, que as pessoas comentem umas pras outras. Agora saiba de uma coisa, eles vão se defender. Como? Eles vão tentar deletar o máximo dos posts de vocês possível e eles vão começar a postar um monte de foto de defunto, de gente morta, de sangue, de órgão, essas coisas. Porque é a defesa deles quando estão sofrendo ataque, para as pessoas olharem e fecharem rápido, não quererem fazer os tópicos. Não se assuste com as imagens, seja forte e poste. Lembre o que esses caras fazem. O que esses filhas da puta estão fazendo por aí e nada acontece com eles. Absolutamente nada. E quando eles perceberem que as imagens de gente morta não tá dando certo, eles vão mudar de endereço. E essa vai ser a nossa primeira vitória. Eles abandonarem os seus chans para terem que criar outro. Essa é a nossa vitória. Porém, isso não adiantou muito. Em seguida, em 2018, Marcelo foi preso, deixando Dogola para o GOEC e Tecnomange, até o domínio expirar em julho do mesmo ano. Com seu fechamento na Surface, eles tinham que migrar ainda até a Deep Web. Eles voltam novamente com uma polêmica, dessa vez com o tiroteio de Suzano. Os 2 adolescentes que cometeram o atentado supostamente eram do Chan. Eles seriam pedidos dicas de como atuar. Isso chamou a atenção, tendo assim que mudar o endereço do site. E por fim, em meados de 2020, a GAEGO, ou Grupo de Atuação Especial de Repressão e Crimes Organizados de São Paulo, decidiu ir contra o Chan, realizando a Operação Illuminati, e prendeu os últimos moderadores como Tecnomange e dando o último aviso no 55 Chan em fevereiro, e depois o Dogola Chan chegou ao seu fim. Com tudo isso dito, o que aprendemos com esse vídeo? Eu não sei. Porém, ficarei grato de você ter assistido até o final. Peço minhas desculpas por não ter colocado tantas informações, já que os sites que hospedavam elas eu não consegui ter acesso, por algum motivo. E um agradecimento ao Enzo Jordão, do Twitter, que fez uma capa do canal. Muito obrigado. Se quiserem mandar fanart ou se quiserem mesmo me seguir lá, vai estar o meu Twitter na tela. E ainda vou arrumar algumas coisas por lá para postar. Bem, era isso e até mais.